Glórias a Jesus. Irmãos, para a gente falar de graça, que hoje eu quero falar da graça, hoje nosso tempo é curto e eu preciso primeiro mostrar a desgraça que havia sobre o homem e que ainda existe, né? Porque muitos ainda não creem no nosso Senhor Jesus. Eu quero que os irmãos abram no segundo livro, Êxodo. Abram em Êxodo, capítulo 19. É o segundo livro do Velho Testamento, irmã. Ô, Laura, senta com a irmã Maria do lado dela para você ajudar ela a encontrar. Não, mas os próximos livros, pode sentar. Acharam, irmãos? Capítulo 19. Vamos ler a partir do verso 1 em diante. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do chamou ele da onde? Do monte. Então diz que o Senhor estava no monte, né? Chamou ele de lá do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas das águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é toda a terra é minha. Tá claro aqui esse texto, né? O Novo Testamento diz que o diabo chegou até Jesus e ofereceu todos os reinos do mundo e disse para ele o quê? Se prostrado me adorares, não é? Tudo te darei, porque a mim foi dado e eu dou a quem eu quiser. Interessante, né, esse texto? Então, irmãos, os irmãos vejam que ele diz assim: olha, vocês viram como eu sou poderoso? Vocês viram o que eu fiz lá na terra do Egito? E como eu tirei vocês de lá? Não foi de qualquer jeito, né? Mas eu primeiro lancei 10 pragas. Teve muita morte lá. Vocês viram o meu poder, vocês viram o anjo destruidor que passou e matou todo mundo. Então, se vocês ouvirem a minha voz diligentemente, ou seja, com bastante atenção, com bastante cautela, com bastante afinco, colocarem em prática aquilo que eu vou ensinar, né? Vocês serão a minha propriedade particular. Diante de toda a terra, vocês serão o meu povo especial, o povo que eu escolhi, um povo peculiar, né? Verso 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, o Senhor falou isso para Moisés. Moisés, repete isso lá para os filhos de Israel. O que eu acabei de falar, você vai e fala lá para os filhos de Israel. Que eu vou dar para vocês uma lição, vou fazer com vocês uma aliança, e avisa então que eu quero fazer essa aliança, transformar vocês no meu povo, um povo especial. Né? Verso 7. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Não é? Então aqui, irmãos, o povo recebeu qual informação? Eu quero fazer uma aliança com vocês, transformar vocês em um povo meu, um povo peculiar. Eu, que sou poderoso, eu que fiz grandes sinais lá na terra do Egito,
que tirei vocês de lá da escravidão e trouxe vocês até aqui. Sou eu que estou prometendo isso. E o povo, é claro, faremos, não é? Em uma só voz eles disseram, como está escrito aqui, né? Verso 8: E todo o povo respondeu a uma só voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo, né? Então o povo disse o quê? Amém, né? Ele anunciou e o povo disse: Amém, eu concordo. Que assim seja. Seja feita a tua vontade, Senhor. Pode falar. O povo sabia que seria impossível eles cumprirem a lei, estatutos e ordenanças? Não, eles não sabiam, né? Eles só sabiam que aquele que prometeu era poderoso, que aquele que prometeu o que ele falava, ele tinha poder para cumprir, né? E eles disseram: Nós faremos, né? É isso, é o que está escrito, né? Agora, os irmãos vão pular 2 livros aí. Depois de Êxodo, tem Levítico. Perdão, são 3 livros, né? Vocês vão pular Números também. E vão chegar, então, em Deuteronômio, no capítulo 28. Então, é um outro livro, né? É um outro livro, mas ele está contando o mesmo fato, né? É a sequência daquela leitura de Êxodo. Se a gente continuasse no livro de Êxodo, com outras palavras, ia contar também essa passagem aqui, né? Com outras palavras. Aqui o texto diz o quê? No capítulo 28. Vamos ler o comecinho dele? Diz assim, irmã Maria, tá encontrando aí, né, irmã? É capítulo 28, tá? Achou? Diz assim, ó, verso 1. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, o que, que o texto está dizendo? O texto está dizendo. Só um minutinho. Lucas, você vai esbarrar na mesa de som, vai dar problema. Sai daí. Agora. Sai daí. Perdão, irmãos. Então, irmãos, é o seguinte: o povo aqui, então, está recebendo o quê? Olha, de novo, a mesma coisa que foi dito lá antes. Mas agora está dizendo o quê? Se vocês guardarem diligentemente, de novo, né, com afinco, com cautela, com cuidado, não é? Se vocês forem minuciosos em atender, em cumprir com todos os meus mandamentos, eu vou exaltar vocês sobre todas as nações da terra. Não está dizendo aqui, quando vocês morrerem, vocês terão vida eterna. Quando vocês partirem dessa vida, terei um galardão para vocês. Não. As promessas do Velho Testamento são todas materiais, não é? Então, o que, que o texto está dizendo? Promessas materiais, mas tem uma observação aqui, não é? Uma condição. Se eles guardarem as palavras da lei, né? Estatutos e ordenanças. E aí ele vai falar, verso 2: E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Bendito será na cidade, no campo, o fruto do seu ventre, da sua terra, dos seus animais, da cria das suas vacas, das suas ovelhas, né? Bendito o cesto e a sua amassadeira. Bendito será ao entrar, bendito será ao sair. E em qual condição? Se guardar os mandamentos. Então, irmãos, até aqui, o povo sabia que era impossível guardar os mandamentos? Não sabia. Não sabia. E acontece que, a partir do verso 15, vamos começar a ler o verso 15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidardes em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje eu te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te
alcançarão. Então, um exemplo de algo impossível de se cumprir, não podia misturar dois tipos de tecido. Então, se alguém aí está vestindo agora uma roupa de poliéster e mais uma outra peça de roupa de algodão, você já descumpriu com a lei. Se você fizer uma plantação e você misturar as plantações lá de sementes diferentes também, são coisas desse tipo, né? Detalhes desse tipo, que o judeu, o israelita aqui, né? O hebreu, ele era obrigado a cumprir. Dentre várias outras coisas, né? Então são 613 estatutos e ordenanças. E aí o que viria sobre o povo, né? Virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Então vamos ler algumas aqui. Maldito será tu na cidade, maldito será no campo. Maldito o seu cesto, a sua amassadeira. Maldito o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, e as crias das suas vacas, e o rebanho das suas ovelhas. Maldito será o entrar e maldito será o sair. Olha que coisa, irmãos. Vamos pular aqui, ó, verso 28. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira, e com pasmo de coração, e apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridão, e não prosperará os seus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, ou seja, você vai se casar, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto. Então, quantos homens fizeram isso, né? Se casaram, batalharam uma vida inteira para conquistar uma casa, e a mulher vai, separa do marido, arruma outro homem, fica com a casa. Outro homem dorme com ela, e tudo que o homem fez para construir aquela casa fica com a mulher, né? Quanto que isso acontece hoje? E vice-versa, né? Acontece muito. Então são maldições, cegueira. E aí, se a gente pegar aqui, a lista é grande. Eu quero ler mais dois versos aqui, irmãos. Verso 56. E quanto à mulher, acharam, irmãos? Verso 56. E quanto à mulher mais mimosa e delicada no meio de ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta do seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem de seu regaço, e contra o seu filho, e contra a sua filha. E isso por causa de suas párias, que saírem dentre os seus pés, e para com os seus filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará nas suas portas. Então, até uma mulher pura, uma mulher mimosa, está falando de uma mulher santa, ela vai ser transformada numa mulher terrível, não é? Inclusive contra aquele que sai do seu ventre, por causa da maldade, da opressão e do sofrimento que viria sobre a vida dela, a ponto de ela comer o seu próprio filho. Está escrito aqui. Uma maldição que foi lançada. Então o homem, ele recebeu, então, essa lei, não é? Quem que recebeu essa lei? O povo de Israel. Mais para frente, no Novo Testamento, a palavra nos diz que, de alguma maneira, a lei era contrária a todos os homens. Ainda que ela foi dada somente ao povo de Israel, de alguma maneira, a lei ela também recai sobre toda a humanidade, né? Toda a humanidade ela é tratada com as mesmas maldições terríveis que estão descritas aqui, mesmo o homem não tendo recebido. Não existe alguém que nasce
sem ter sobre ele esse tipo de maldição lançada, não é? Assim como a maldição que foi lançada sobre Adão, não é? Sobre a mulher, o fruto do seu ventre, depois que caíram, né, no jardim do Éden. Da mesma forma, os homens que vieram depois deles são herança deles, não é? Herdeiros, né, deles e recebem a maldição hereditária. Então, nós vemos o quanto que a graça de Jesus Cristo é maravilhosa sobre as nossas vidas. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele, pela sua grande misericórdia e graça, né, revelou o Pai, revelou o seu Evangelho, e o Senhor Jesus Cristo, então, cumpre a lei. A lei pedia um cordeiro sem mancha. A lei, essa lei aqui, que foi dada aos judeus, dizia que se um cordeiro sem mancha fosse morto, não é? O primogênito, ele seria usado para a purificação de pecados, a justificação, a remissão de pecados, né? O evangelho diz que o sangue de touros e de bodes não é capaz de tirar pecado. Ou seja, o povo de Israel, em todos aqueles rituais de sangue, de morte, de holocausto, morte de animais, matança de animais, ofertas pacíficas, aquilo era somente temporário, porque aquilo não podia dar vida. Aquilo ali aplacava a ira do Senhor, ele deixava de ficar irado e o desejo dele de matar acabava naquele momento, temporariamente, né? Após fazer aqueles rituais. Mas logo o homem voltava a pecar e ele se irava de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E o homem ia sendo amaldiçoado e morto, não é? Essa é a história, de uma forma macro, é a história do Velho Testamento, não é? Então, irmãos, nós contamos a história dessa mulher. Tem um texto em Ezequiel, não vai dar para a gente ler, né? Hoje o nosso tempo é curto, que fala que o Senhor, ele deu estatutos. Irmão, vamos passar um pouquinho? Vamos passar do nosso tempo hoje um pouquinho? Vamos ler esse texto, vai? É importante. Ezequiel, irmãos. Aí, ó, vocês vão passar um tantão assim, ó. Depois de Jeremias, tá certo? Ó, Ezequiel 20. Vamos ver se está aqui no 20 mesmo. Isso. Eu vou dar uma lida aqui. Vamos ler a partir, deixa eu ver de quando. Aqui, ó. Vamos ler a partir do verso 5. Achou aí, irmã? Fala que livro que você tá. Que livro que você tá? Fala aí para mim. Ah, então passa. Pode passar, que é depois de Jeremias. Aí vai ter Lamentação também. Não é isso? Depois de Lamentação. Isso, vai Ezequiel 20. Achou? Acharam, irmãos? Então vamos ler a partir do verso 5. Olha o que ele diz aqui, olha que interessante. Então o profeta Ezequiel está profetizando, tá certo? Olha o que ele fala. E dize-lhes: Assim diz o Senhor, Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. E levantei a minha mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: Cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, e nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra
do Egito, o que fiz. Porém, foi por amor de quem? Do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, do meio dos quais estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito, e os levei ao deserto, e dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Então ele está contando aqui, resumidamente, a história dos hebreus. Os hebreus passaram centenas de anos como escravos no Egito. Lá, eles foram abandonados. Não quer dizer que lá eles estavam recebendo o Espírito do Senhor, que os manteve firmes naquilo que eles aprenderam. Não, eles não tinham lição, eles não tinham nada. Eles foram para aquele lugar, ficaram ali aprendendo a viver como escravos, a conhecer deuses estranhos, e conheceram muitos deuses estranhos ali. Né? Então, quando eles saem de lá, do Egito, eles saem com um monte de costume. Eles são o povo de Israel, mas eles saem de lá de que maneira? Não é? Aprenderam a viver com os egípcios, né? Com o povo do Egito. Então eles receberam ordens, olha, deixem os ídolos para lá. Esses deuses aí dos egípcios, deixa para lá. Agora vocês têm a minha lei, os meus estatutos, vocês devem viver por eles. Não é isso? Não é o que está escrito lá que nós lemos? Então, olha só, irmãos. Verso 12. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz? Porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios e perante a vista das quais o fiz sair. E contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que eu tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras, porque rejeitaram os meus estatutos e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. E não obstante, o meu olho lhes perdoou, e não os destruí, nem consumi no deserto. Não todos, né? Caleb e Josué, daqueles que saíram do Egito, sobreviveram, e os filhos deles, né? Ou seja, o povo que nasceu, as pessoas que nasceram naquele período de 40 anos, também não morreram, né? Mas o povo que deixou o Egito, todos morreram. Apenas Caleb e Josué, né? Vamos dar uma abreviada aqui, ó. Verso 23. Também levantei a minha mão para com eles no deserto, para os espalhar entre os gentios e os derramar pelas terras, porque não executaram os meus juízos, e rejeitaram os meus estatutos, e profanaram os meus sábados, e os seus olhos iam após os ídolos de seus pais. Por isso, também lhes dei estatutos que não eram bons, e juízos pelos quais não haveriam de viver. Tá vendo? Então, eles receberam leis, estatutos e ordenanças sabendo que eles não iriam ser capazes de cumprir. Ele está dizendo: eu também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haveriam de viver. Então, ele está dizendo que isso foi feito de conhecimento. Né? Ele sabia que isso ia acontecer. Não é? Verso 26. E os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo o que abre a madre, para assolá-los, para que soubessem que eu sou o Senhor. Né? Então, irmãos, se a gente continuar essa leitura aqui, a gente vê que é uma leitura bastante forte. Vamos voltar aqui em Lamentações. Volta aí no livro de Lamentações, é o livro anterior, capítulo 4.
Verso 1. O que são as lamentações de Jeremias? Jeremias escrevendo aqui, vamos dizer assim, as suas lamentações, né? Um diário daquilo que ele via na terra da Babilônia, né? Quando eles foram levados escravos na Babilônia. Depois de tudo isso que aconteceu no Egito, né? Depois de muito tempo, eles voltaram a ser escravos agora na Babilônia, tá certo? Então diz assim, ó: como se escureceu o ouro, verso 1. Como se mudou o ouro puro e bom. Como estão espalhadas as pedras do santuário sobre cada rua. Os preciosos filhos de Sião, avaliados a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos. Mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes do deserto. Então ele está dizendo o quê? Que o povo que um dia foi valorizado como ouro, o povo de Israel, agora eles são piores do que os chacais. Porque até os chacais conseguem dar de mamar para os seus filhos, mas a mulher não consegue dar de mamar para os seus filhos. A situação do povo de Israel, aqueles que ficaram dentro de Israel, a situação deles era de calamidade, era de sede, de fome e de morte. Eles não tinham nem o que comer e nem o que dar para os seus próprios filhos. É o que está dizendo o texto aqui. Ou seja, as maldições de Deuteronômio 28 recaíram sobre Israel, porque o povo de Israel não cumpriu estatutos e ordenanças no qual foi dado para eles e no qual eles não haveriam de viver. Então eles receberam uma palavra, eles receberam uma lei, eles fizeram uma aliança de algo que era impossível deles viverem. E essa é a realidade do homem, né, nesse momento aqui, o povo de Israel. Verso 4, olha o que diz o verso 4. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhe o reparte. Os que comiam comidas finas agora desfalecem nas ruas. Os que se criaram em carmesim abraçam monturos, porque maior é a iniquidade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, o qual foi subvertida como num momento, sem que mãos lhe tocassem. Os seus nobres eram mais puros do que a neve, mais brancos do que o leite, mais vermelhos do que o corpo e do que os rubis, e mais polidos do que a safira. Mas agora escureceu-se o seu aspecto, mais do que o negrume. Não são conhecidos nas ruas. A sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se, tornou-se como um pau. Os mortos à espada foram mais ditosos do que os mortos de fome. Ou seja, quem morreu à espadada, quem morreu na guerra, é melhor do que quem está vivo. É isso que ele está dizendo. Por quê? Por causa da tamanha miséria e desgraça que esse povo de Israel sofreu. Não é? Então, irmãos, verso 10. Olha o que diz o verso 10. As mãos das mulheres compassivas, ou seja, aquelas mulheres que antes eram bondosas, criadas no amor, etc., cozeram os seus próprios filhos e serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Ou seja, o povo de Israel chegou num ponto tão grande de miséria que uma mulher cozinhava o próprio filho para matar a fome. Então vocês imaginam a que esse povo foi entregue, né, irmãos? E alguém só olha, quando lê o Velho Testamento, para as reviravoltas em que o povo venceu. Então, o povo gosta de ler as histórias de Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Gostam de lembrar de quando o povo de Israel saiu vencedor da Babilônia.
Mas e quantos morreram até que chegasse esse dia? Quantas pessoas morreram desgraçadas? Quantas crianças morreram de fome? Quantas crianças até de peito morreram de espada? Não é? Porque é muito fácil hoje eu olhar para a minha vida e para a vida dos meus irmãos e falar assim: nós somos abençoados, nós temos Deus, né? E eu não pensar em alguém que morreu desgraçado, sem esperança, sem a verdade, não é? Então, não dá para olhar para o passado e não enxergar o desprezo, a miséria, a desgraça que o homem viveu sem Jesus, sem a palavra da verdade, sem a graça, né? Então agora, irmãos, vamos para Romanos, capítulo 7. Vamos ler um pedacinho do capítulo 7 e vamos terminar no capítulo 8. Capítulo 7, verso 14. Todos acharam? Diz assim o texto: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Ele está falando de qual lei, irmãos? Ele está falando da lei do Monte Sinai. Aquela lei que foi dada lá, apesar de que os homens eram carnais, apesar de que os homens viviam inclinados à carne, aquela lei ela operava no campo, no mundo espiritual. Ela operava no mundo espiritual. Então, não era qualquer coisa. Não era simples assim, não é? Então aqui, irmãos, ele fala o quê? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. O que é vendido sob o pecado? É incapaz de vencer o pecado. É o que significa isso aqui. Então, eu recebi uma lei que ela está num nível espiritual, mas o homem a recebeu de forma carnal, ou seja, totalmente entregue ao pecado, né? Então ele está explicando a situação do homem naquela ocasião em que ele não tinha Jesus. O que nós lemos. Ele está falando da raça humana. Quando ele fala eu, o apóstolo Paulo está se colocando como ser humano e falando da condição do homem diante da lei sem Jesus Cristo, sem a fé. Né? Então ele diz, verso 15: porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero eu não faço. Isso eu não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Ou seja, eu sei o que é certo, mas eu não faço o que é certo. Né? O que me aborrece, aquilo que eu não deveria fazer e que eu faço e depois fico triste, é o que eu faço. Né? Está falando do homem, né? Do ser humano. Verso 16. E se eu faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então o que ele está dizendo? Então eu entendo que o que acontece é que dentro de mim habita o pecado e ele opera. É ele que faz essas coisas, né? Verso 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, ainda que o homem de coração tenha dito, Senhor, vamos fazer essa aliança. O que o Senhor mandar, nós vamos fazer. Eles queriam fazer o que era certo. Mas dentro deles havia o que? A tentação, o velho homem, a natureza humana, o homem caído, o homem contaminado com inveja, com lascívia, com sensualidade, com soberba, com todos os males, né, a mentira, tudo aquilo que tem no homem. Então, o homem, ainda que ele tenha uma chama de razão, ele ainda acaba não conseguindo cumprir, porque ele depende da força dele.
E aí vem sobre ele o quê? Poderes espirituais, porque a lei, ela age no campo espiritual, né? Então, a gente tem várias histórias do Velho Testamento em que o espírito mal da parte do Senhor ia e fechava o coração. O que adianta você ter entendimento? O que adianta você conhecer o que é certo e o que é errado? Se vem um demônio e entra em você e faz você errar, e fecha o coração, e faz Davi atirar uma lança contra Saul, para matar Saul, que faz Davi cometer o censo, por exemplo, que é o que nós lemos lá domingo, né? Então, os irmãos percebem que o homem ele estava entregue aos demônios, ele estava entregue ao mal, né? Então, olha o que diz a sequência do texto. Verso 20, né? Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O que ele chama de homem interior aqui? Segundo a minha razão, segundo a minha consciência, eu tenho prazer na lei de Deus. Né? É o que ele está dizendo. Mas, verso 23, vejo nos meus membros outra lei, que é a batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E agora é a hora da virada, não é? Verso 1 do capítulo 8. Portanto, agora quando, irmãos? Agora que conhecemos Jesus. Portanto, agora que cremos na sua palavra, agora que recebemos a sua graça, agora que fomos justificados pelo seu sangue, agora que recebemos o Espírito Santo que habita em nós, que nos dá entendimento e nos faz vitoriosos contra a nossa carne, que nos capacita a vencer aquilo que antes era impossível a gente vencer. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o homem não anda mais segundo a capacidade de cumprir a lei. Agora ele anda segundo o Espírito que foi prometido por Jesus, o Espírito Santo Consolador. Aí, verso 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e me livrou da lei de Moisés, do pecado, que era transgredir essa lei de Moisés, e também me libertou da morte, que foi a maldição dada lá no Velho Testamento, lá no Gênesis, né? A palavra de Jesus, a graça de Jesus Cristo, ela te liberta da lei de Moisés, te liberta do pecado que é aumentado pela lei de Moisés, e te liberta também da morte, da condenação eterna, através do sangue de Jesus. Né? Verso 3: Porquanto o que era impossível à lei de Moisés, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós não andamos segundo a carne, ou seja, não é segundo a minha capacidade ou a sua capacidade. Não é segundo o poder do seu conhecimento e da sua obediência, mas nós andamos segundo o Espírito. Verso 5: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, como que você se inclina ao Espírito? Você primeiro crê na palavra de Jesus. Você é selado com o Espírito Santo. E você permanece com esse desejo de continuar servindo a Cristo, de mortificar a sua carne. Você aprende
a como seguir a Deus, a seguir o Espírito Santo, a vontade de Deus, pela palavra do Evangelho, não é? Então, quem te conduz é o Espírito Santo. E você faz o quê? Você vive de obediência. E você é conduzido em toda a verdade. Você anda em espírito. Você é gerado uma nova criatura espiritual. Então, dentro de você é gerado um espírito excelente, que é a mente de Cristo, que é Jesus Cristo em nós. Então, não é mais aquele homem segundo Adão, mas é um homem gerado de novo, uma nova criatura espiritual em Cristo, não é? Glória a Jesus. Verso 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Então, quem não está em Cristo não pode ser espiritual. Quem não está em Cristo não tem o Espírito Santo. Não pode ser amigo de Deus, é inimigo de Deus. Ah, mas eu conheço um fulano, trabalha comigo. Você tem que ver, o cara não é crente, ele é isso, ele é aquilo, ele é budista, ele é espírita, ele é de tal religião, daquela outra, daquela outra. Você tem que ver que pessoa boa, nunca vi sair um palavrão da boca dele. Eu nunca vi isso, eu nunca vi aquilo. Tudo bem. Ele pode ser um ótimo cidadão para viver nesse mundo, não é? O dia que ele morrer, ele não tem um justificador, ele não tem um salvador. No dia da morte dele, infelizmente, ele vai seguir o rumo daqueles que já estão condenados. Mas Jesus Cristo é aquele que risca a cédula que era contra nós. O Senhor Jesus Cristo anula a lei de Moisés. O Senhor Jesus Cristo aniquila a condenação da morte que veio sobre todos os homens. Em Jesus Cristo, nós não veremos a morte como o mundo verá. A palavra diz que vai ser como num abrir e fechar de olhos. Então, para nós, a nossa experiência, o nosso corpo vai morrer, mas a experiência da mente do cristão, do nosso entendimento, vai ser como um abrir e fechar de olhos, porque nós ressuscitaremos com Cristo naquele dia. Pela sua graça nós somos salvos, por meio da fé. Não é capacidade nossa, mas é um dom de Deus, né? Glórias a Jesus. Então, irmãos, essa é a palavra de hoje aí. Passamos 15 minutos e glória a Jesus por termos passado, né? Porque agora nós temos hoje a palavra mostrando muito mais claro também para nós a condição que nós estávamos, né? Amaldiçoados, perseguidos pelos demônios, vivendo em tentação, não é? O homem não conseguia vencer, mas em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou e derramou sua graça sobre as nossas vidas. Amém, irmãos?